Olá, seja bem-vindo ao Decisões. Eu sou a Lubiane, sou advogada, sou professora de Direito e te convido hoje a construir as tuas melhores decisões. A nossa intenção aqui é te ajudar a decidir sobre carreira, vida pessoal e as decisões necessárias no meio desse caminho, dessa vida dinâmica que a gente vive. Para isso, convidamos pessoas de sucesso em diversas áreas da vida para te mostrar que há sucesso e felicidade em diversos ramos. Procurando entender como as pessoas tomam as suas melhores decisões é que a gente te convida a nos assistir hoje. Nessa semana, o nosso convidado é o Anderson Claro. O Anderson é um cabeleireiro de sucesso, atua na área da beleza há mais de 17 anos, onde adquiriu expertise em constantes atualizações com os melhores profissionais do país, o que o levou a ser reconhecido nacionalmente. Atualmente, vem ministrando cursos, workshops e treinamentos em todo o Brasil, atingindo mais de 1.000 alunos. Há 5 anos, fundou o próprio espaço, o Blank Hair Therapy, que hoje é referência no sul do país. Como consequência de muito estudo e de muito trabalho, o espaço fatura mensalmente mais de 6 dígitos. Seja bem-vindo, Anderson! Obrigado, Lubi. Muito feliz com o convite, estar aqui contigo hoje. Algo inusitado, podcast de uma advogada, primeira vez que eu participo. E tenho certeza que vai ser uma conversa muito enriquecedora. Tu sabe que essa questão da minha advocacia, ela é muito pautada em outros profissionais. Eu acredito muito no relacionamento. Eu acredito que com o relacionamento certo, nós chegamos nos melhores lugares que podemos habitar, sabe? E eu sou a tua amiga há muitos anos, eu frequento o teu salão desde que abriu, eu sou praticamente a prata da casa. E eu queria saber de ti como que tu começou, como que tu teve a tua primeira decisão, a decisão de começar na área da beleza. Por que a área da beleza? Então, é algo que estava muito empírico em mim já, porque desde muito jovem eu já gostava de ter o cabelo da minha mãe, das minhas tias, da minha avó, minhas primas. Que e legal. Algo que surgiu na minha casa quase que na infância. Um talento. É, um talento. E é algo que eu gostava muito. E com o passar dos anos, eu fui vendo nisso uma profissão. E uma maneira de mudar a realidade da minha casa. Eu vim de uma família super humilde. Então eu encontrei nessa profissão algo que me trouxe prazer, que me trouxe satisfação. E que conseguiu mudar a realidade do que eu vivia naquele momento. Então, primeira decisão foi um pouco por pressão. Pressão da minha mãe na época. Porque assim, meus tios todos têm metalúrgica. Então eles têm metalúrgica. Aí eu fiz curso de metalúrgica no Senai. Né? Não dá pra acreditar, mas eu fiz curso de metalúrgica no Senai. Fiz lá mecânica de manutenção. Aprendi a montar motor, desmontar motor, tudo isso. Isso aí com 12, 13 anos, 14 anos eu terminei esses cursos profissionalizantes. E quando eu terminei o curso, com 15 para 16 anos, minha mãe disse, tá, vai trabalhar na empresa de um dos teus tios. E eu fiquei em pânico, porque eu não queria trabalhar na empresa dos meus tios, eu queria trabalhar no salão de beleza. E eu 15 falei, minha mãe, anos isso. Eu tinha 15 e ia fazer 16. E minha mãe me falou, filho, tu precisa trabalhar. Se tu conseguir um emprego no salão de beleza, que é o que tu quer, tudo bem, trabalha onde você conseguir, mas tu precisa trabalhar. Daqui a 15 dias é o dia que teu tio vai te contratar. Então tu tem 15 dias para arrumar um emprego. Uau! E foi algo que me deixou muito, muito apreensivo na época, porque eu não queria ir dentro de uma metalúrgica, eu não me imaginava trabalhando numa metalúrgica, não tinha nada a ver comigo. O curso aconteceu ali 2 anos e meio de curso, mas foi a trancos e barrancos, assim, porque eu não tinha habilidade e nem conseguia me relacionar bem com os meninos da turma, não era algo natural pra mim dentro de uma metalúrgica. Então, quando eu falei com minha mãe, ela me falou isso, eu conversei com uma prima minha. A gente era bem próximos e ela tinha um cabelo bem bonito. Ela ia num salão já bem conceituado em Novo Hamburgo. E ela falou, eu vou falar com o dono do salão e vou arrumar um emprego pra ti lá. E eu fui lá, conversei com ele, comecei de assistente. Então comecei ele varrendo o cabelo, lavando o cabelo. Só que eu tinha muita aptidão para aquilo mesmo. Em 30 dias eu já fazia escova nas clientes. Eu tinha muitos auxiliares nesse salão, acho que tinha uns 10 auxiliares. Quando eu entrava, eu ficava no lavatório e varrendo o cabelo. E tinha pessoas que já estavam 1 ano fazendo isso. E eu em 6 meses fazia escova nas clientes, depois em 2 meses eu estava aplicando coloração. Em 6 meses eu já estava praticamente um cabeleireiro. Foi algo muito rápido, assim. E eu também vi nisso que eu poderia fazer mais. Eu queria ser o melhor, eu queria trabalhar, eu queria fazer. Então eu fiz muitos cursos. E fiquei nesse salão por pouco tempo, foi 6 meses. E eu já achei que foi um teto, que eu precisava ir para algo maior. E ali começou uma mudança. E eu passei por alguns dos maiores salões da cidade naquela época. Até
essa trajetória de 10 anos, 15 anos, até chegar até o Blank agora vai fazer 6 anos, né? E eu já tenho 17 para 18 de profissão, então foram os primeiros 10 anos nessa trajetória de fazer muitos cursos, trabalhar em alguns salões e Uau! me especializar. Então foi algo que tu quis e tu foi atrás para aprender sobre aquilo. Não Sim. houve uma oportunidade, tu não, eu vou sair da minha casa, vou fazer um cursinho, vou aprender a ser Não foi cabeleireiro. assim. Eu fui fazer cursos depois. Eu iniciei, como muitos auxiliares iniciam. Começou fazendo. Comecei fazendo. Pintou o avião com o mostrei avião no ar. interesse. Eu lembro que uma situação nesse primeiro salão que eu trabalhei, o dono do salão me perguntou: sabe aplicar coloração? E eu nunca tinha feito. Mas eu falei, sei, claro. Eu tinha visto ele fazendo, né? Apliquei, a primeira deu certo, e aí ele foi indo, e eu fui, claro, daí com o tempo fui estudar, fui aprender, fiz algumas academias, e sim, né, tenho hoje uma formação. Mas na época foi totalmente de botar a cara e fazer acontecer. A importância de fazer primeiro. Não importa se vai fazer bem, tem que fazer. O importante é começar. Antes o feito do que o perfeito. Antes o feito do que o perfeito. Meu mantra. Eu tenho 2 mantras. Melhor feito do que perfeito e Deus provém. São os meus mantras. E aí me diz, como é que foi o teu primeiro curso? Fez com quem? Primeiro curso que eu fiz, vou te falar que acredito que foi um curso da Vela, um workshop da Vela, que foram os primeiros cursos que eu fiz foram cursos da Vela. Uhum. Depois fiz bastante cursos da Keone também, foi uma das marcas que eu mais usei. Até depois, com o tempo, né, passaram muitos anos, comecei a ministrar cursos, né. Hoje faz 5 anos que eu ministro cursos já, mas as formações, assim, as marcas onde eu mais me especializei foram Vela e Keone. 10 anos trabalhando em salão de beleza de outras pessoas. Sim. Essas pessoas, como elas contribuíram pra tua vida, pra tu decidir quem tu é hoje? Como foi o processo de tu decidir, eu quero ter o meu espaço? Eu acho que minha vida se divide em 3 fases. Uhum. A primeira, do Anderson muito jovem, que queria trabalhar, queria fazer acontecer, porém não tinha muita base, era um pouco inconsequente, assim. Trabalhava, mas não tinha uma visão de futuro. Uhum. Eu não tinha um planejamento onde eu quero chegar. Então, essa primeira fase foi assim. E ali foram alguns anos, acho que 4, 5 anos, trabalhando, tendo um retorno, que era muito pequeno, né? Mas pra mim, a realidade já era muito. Conseguia se manter, né? Me Porque com mantinha. 16 ali, 20 anos, o que a gente se mantém tá bom. Mas a primeira virada de chave, assim, o primeiro momento que eu pensei, uau, essa profissão pode me levar pra outro patamar, foi quando eu tinha, acho que tinha 21 anos, 22 anos, e eu recebi uma ligação da dona de um salão do centro, porque eu trabalhava num bairro, Uhum. e essa dona do salão falou, olha, eu tava andando no shopping, e passou uma menina com cabelo muito bonito, e eu parei ela no shopping e perguntei quem fazia o cabelo dela. E ela falou que era você que fazia, me falou onde você trabalhava, e pediu teu contato, e ela me passou, eu tô te ligando pra vir conhecer meu salão. E era o Lounge Hair, né, passou o nome do salão, era o Lounge Hair, e que na época só existiam 2 salões grandes em Novo Hamburgo, que era o Beto Klein e o Lounge Hair. E era um salão no centro, um salão grande, e eu fui até o Lounge Hair fazer uma entrevista com ela, conversar com ela, só que eu, naquela época, ganhava um salário que pra mim era muito. Hoje eu penso assim, meu Deus, o assistente nosso ganha isso, mas na época eu ganhava acho que R$2.000 nesse salão no bairro. Porém, eu vim de uma família que ganhava salário mínimo. Então, R$2.000 já era um valor considerável. Já era mais do que a média mais do que meus pais ganhavam. Isso, quando eu tinha 20 anos, eu ganhava mais do que meus pais ganhavam. Uau. Então, pra mim já era muito. Eu não tinha contato com nada além disso. Quando eu fui nesse salão, eu conversei com a dona do salão e ela falou... Anderson, quanto tu ganha, quanto tu aceitaria pra sair de lá? Eu falei, eu ganho uns R$2.000. Ela falou assim, por semana? Daí eu, não, por mês. Daí ela ficou até meio sem jeito, assim, meio rio, assim. Não, pode sair de lá hoje, vem, eu cubro. Daí eu fui trabalhar nesse salão do centro, e quando eu entrei lá nesse salão, eu vi que tinha um cabeleireiro que ganhava R$15.000 por mês. E eu pensei, que é um salário bom até hoje, né? Que é um salário bom até hoje. R$15.000 é um... E eu, quando eu vi que esse cabeleireiro ganhava R$15.000, eu pensei, meu Deus, é uma coisa muito fora da realidade no salão do bairro, por exemplo, né? Há 10 anos atrás, há 10 anos atrás. R$15.000. E eu pensei uma frase que eu gosto até hoje, assim, se alguém faz, eu também posso fazer. E eu entrei lá, nesse salão, tinha esse cabeleireiro e mais alguns outros cabeleireiros, tinha a Sheila, que você conheceu também, que trabalhava com esse salão também, que foi minha sócia no Blank, logo quando abriu a Ruiva. Então tinha a Sheila também, e nesse salão tinha um menino que ganhava R$15.000. E eu pensei, eu vou ganhar R$15.000 também. No primeiro ano foi bem desafiador. Eu até contei num vídeo esses dias que no primeiro ano eu comi muito miojo. Porque aconteceu, eu entrei lá, pro nível do bairro eu era muito bom, pro nível do centro eu era bom.
mas não era um bom, tão bom. Era bom no nível de todo mundo. E eu não queria ser no nível de todo mundo, eu queria ser melhor. Então eu comecei sim ali, o que eu ganhava eu investia em cursos, comecei a fazer cursos daí em outras cidades, comecei a viajar, fazer mais cursos, me capacitar. E em 1 ano, mais ou menos, eu levei pra ganhar próximo ao que ele ganhava, assim. Não o que ele ganhava, mas próximo. É rápido. Eu fiquei, É muito rápido. Eu fiquei 4 anos nesse salão. Eu fiquei 4 anos nesse salão e eu saí de lá ganhando o que ele ganhava. Uau. Quando eu saí desse salão, eu fui uma proposta de um outro salão. Daí eu fui pra um outro salão. Aqui em Novo Hamburgo foi também? Foi pra Eternity. Onde eu fiquei 1 ano no Eternity. No Eternity não foi um salão que eu fiquei muito tempo, mas é um salão que eu tenho um carinho enorme pelos donos, pela gestão do salão. Eu aprendi muito lá, porque eu ganhava um valor alto, como quando eu saí do Lounge Hair, mas eu gastava tudo, eu não tinha uma organização, e ali eu tive uma educação financeira, porque eles eram muito organizados. Então eu consegui aprender várias coisas com eles ali no Eternity. E então essa primeira virada de chave foi sair do bairro e ir para um salão no centro. E realmente consegui... Pode falar. Não, eu ia te dizer assim, olha a grande sacada, a grande decisão que tu tomou. Tu viu que o espaço que tu estava ocupando era um espaço que não ia te dar o retorno financeiro que tu almejava. Que eu nem almejava na época, eu nem tinha noção que... Mas que aquele lugar ia te limitar. Então tu foi pra um lugar onde não haveria essa limitação. Essa decisão é muito importante, porque a maioria das pessoas se prende, eu já tenho meu emprego. Eu não quero sair do meu emprego. Mas a decisão de eu quero algo melhor. E a tua mentalidade, porque eu garanto como tu ficou pensando nisso o tempo todo. Eu quero algo melhor, eu quero ir pro centro, eu quero ir pro centro. E aí... e eu acho também quando eu entrei lá, que eu vi o faturamento das pessoas que trabalhavam lá, eu disse, não, mas eu quero faturar isso. Muda a mentalidade. E foi um foco onde durante... E eu pensei, o que eu vou fazer pra chegar nisso? Porque daí, nós estamos falando de 10 anos atrás, onde a rede social não era como é hoje. Eu lembro que eu postava foto dos meus clientes no Facebook. Não era nem no Instagram ainda. Então eu comecei a fazer o que muita gente não fazia. Eu comecei a ver que profissionais não se atualizavam tanto. E eu comecei a correr atrás de ser o melhor. E eu posso dizer que em um determinado momento em Novo Hamburgo eu era o melhor. E considero que eu sou melhor ainda, tá? Mas... eu também acho. Mas naquele momento eu me tornei, assim, o melhor na cidade, ou o mais conhecido na cidade. E então eu trabalhei pra chegar nisso muito. E foram anos, assim, de dedicação. Foram uns 4 anos, assim, uns 4 no Lounge Hair, onde eu vim de um bairro, ninguém me conhecia. E eu tinha que aparecer, eu tinha que divulgar. Eu fui pra tudo que é evento social que existia. Tinha muito evento, inauguração de loja, muita coisa em Novo Hamburgo. Eu ia em todos. Eu falava fazendo network com todo mundo, falava com todas as pessoas. Eu conquistei um nível de clientes que eu não tinha contato. Por quê? Porque eu vim de um bairro, de uma família pobre. Eu não tinha contato com pessoas que poderiam pagar o que eu cobrava naquele momento. Mas eu fui criando relacionamentos com as pessoas, e uma cliente indicando outra, e assim foi indo, postando no Facebook. Depois veio o Instagram com o passar do tempo, mas primeiro foi o Facebook. Uma coisa que ninguém fazia, ter Instagram profissional, ninguém tinha. Quando o Instagram lançou, eu já queria um Instagram profissional. Eu já comecei a postar foto, postar vídeo, coisa que ninguém fazia na época. Então eu acho que ali eu criei uma visibilidade bem grande. E estar à frente na parte da rede social foi algo que sempre me ajudou muito, assim. Eu sempre fui antenado nisso. Então o pessoal começou a postar no Instagram algum Reels diferente, eu já tô fazendo. Eu tô sempre tentando estar à frente. E algo que eu ensino nos meus treinamentos. Estar à frente, tentar fazer o que as pessoas ainda não estão fazendo. Porque fazer o que todo mundo tá fazendo, tu vai ter um certo resultado. Mas estar um passo à frente é o que te dá mais resultado. E a mentalidade, né, de eu quero um melhor, eu quero uma coisa melhor. Ok, aqui pra mim tá bom, eu tô ganhando 10, 15 mil reais, tá muito bom, mas eu quero mais, eu quero um pouco mais. E tu sabe que eu que hoje tenho uma equipe, né, com mais profissionais, já passaram muitos profissionais pelo Blank nesses 5 anos. Acredito que mais de 50 profissionais passaram pelo Blank nesses 5 anos. E que hoje estão super bem, alguns acabaram sendo porque montaram seus próprios espaços. A gente tem um relacionamento super legal com todo mundo que passou por lá. E passaram também pessoas que não evoluíram. Por quê? Porque as pessoas têm que querer evoluir. Então, hoje eu conversei com profissionais que ganhavam 10 mil e falaram, pra mim tá legal. Pra mim tá bom. Por quê? Porque ganhar mais exige mais. Tu vai ter que produzir mais conteúdo, tu vai ter que dedicar mais a cliente que ela vai pagar. A cliente que paga 400 reais, ela tolera um atraso. A cliente que paga 700, 800 reais, ela não vai tolerar esse atraso 2 vezes. E nem a falta de atenção, assim... Então, o perfil do profissional que quer cobrar mais, quer posicionar como número 1 no seu negócio, na sua cidade, ele tem que ter um posicionamento que exige muito mais. E tem pessoas que não estão dispostas a isso. Então, tem pessoas que sim, vão ganhar aquele valor que está cômodo para elas durante muito tempo, porque essa virada de ganhar mais depende de fazer mais. E muitas vezes as pessoas estão acomodadas e não querem fazer esse mais. E
E sempre tem alguém disposto a pagar um pouco mais. E essa questão geográfica, tu saiu do bairro, tu foi pro centro, amanhã ou depois tu pensa assim, vou pra São Paulo, vou trabalhar em São Paulo. É algo que já me passou pela cabeça várias vezes. Entende? Porque realmente tu vai ganhar muito mais. Um cabelo que tu faz aqui por, eu não sei quanto é que tá teu cabelo hoje, 800 reais? 800 reais, 700 reais, essa é a média. 700, 800 reais aqui, tu vai cobrar 5 mil reais lá. Sabe? Então tu vai ganhar muito mais. Claro, vai ter um custo de vida um pouco maior, mas compensa. Então, são movimentos geográficos que vão valorizar a tua vida, vão valorizar o teu profissional, valoriza quem tu é e o trabalho que tu desenvolve. Nos salões de São Paulo, por exemplo, a minha experiência é dessa falta de atenção. Geralmente o cabeleireiro cobra muito caro pra fazer teu cabelo, né? Mas quem faz o teu cabelo são os assistentes. E aí a gente fica lá pensando, tô pagando aqui muito caro pra ser atendida pelo assistente do fulano. O teu trabalho que tu começa, tu aplica a mecha, tu conversa com a cliente, tu aplica a mecha, tu confere, depois tu finaliza, tu tá junto em todo o processo. Eu entendo que os assistentes eles têm que dar suporte pra gente. Então hoje a gente não tem como trabalhar sem assistentes. A gente precisa deles. Porém, esse cuidado a mais, esse colocar a mão no cabelo, esse conversar com a cliente, essa atenção. Ontem eu atendi uma cliente que veio de Tramandaí fazer cabelo comigo. Eu atendi uma cliente que viajou, não lembro de qual cidade, mas foi do interior, ela viajou 6 horas pra fazer cabelo comigo. Então, uma pessoa que viaja 6 horas pra fazer cabelo comigo, ela merece atenção. Ela quer muito, Não que a né? pessoa de Novo Hamburgo, como você de Novo Hamburgo, não mereça essa atenção. Obviamente merece. Mas ela quer muito. Ela quer muito. Então E essa quem entrega quer muito... tem que ser muito grande também. Uhum. Até pra não gerar uma frustração na pessoa, né? Sim. E aí tu ficou 1 ano no Eternity e depois Então, saiu... foi 1 ano no Eternity e surgiu uma proposta de uma cliente, amiga, de montarmos um espaço. Uhum. Então, quando eu abri o Blank, eu tinha 2 sócias. Que era A Sheila. a Sheila e a Lu. Então, era uma sócia investidora e uma sócia que trabalhava comigo. Então, eu e a Sheila trabalhávamos no salão, era cabeleireiros. E quando fechou o primeiro ano do Blank, a sócia, essa que era investidora, ela viu que não era o negócio dela, que não era a expertise dela, e ela resolveu sair do negócio. E naquele momento eu conversei com a Sheila e a gente decidiu que eu ia comprar a parte da Lu. Então eu comprei a parte dela, a Sheila continuou com a parte da Sheila, e eu passei a Ficou ter... 60-30. Isso, passei a ter 2 partes do negócio, né? E ali foram mais uns 2... 60-30, dá pra ver que eu sou advogada, né? Eu não... não é bem isso, tá? Mas é essa porcentagem. 66. Eu sou de humanas. 66. E... Então, daí a gente continuou eu e a Sheila por mais um período. E daí a Sheila teve o acontecimento, né? Que ela se apaixonou. Que fofa. Que ela se apaixonou. E o atual esposo não mora no Rio Grande do Sul, ele era carioca, é carioca. E eles se conheceram em uma festa aqui no Rio Grande do Sul e ela acabou indo morar no Rio de Janeiro. E eu comprei a parte da segunda sócia. Então fazem desde 2020, não, 2021, que o Blank é só meu. Então acho que faz 2 para 3 anos já que o Blank, que eu comprei a parte das 2 sócias. Mas sou muito grato a elas, né? Não poderia ter o salão na proporção que o Blank é hoje se não fosse essa sociedade no início. Então, eu acredito que aconteceu como tinha que acontecer. Eu via desde o início que o Blank era o meu negócio, que era a minha cara, que era o meu negócio. E ele tem o teu jeito, e né? ele tem o meu jeito, tua vibe, a minha essência. Tem o teu cheiro, tem... Então, assim, eu sabia que no momento... Desde o início, parece que eu já sabia que em algum momento essas sociedades iam se desfazer e o negócio ia acabar sendo meu. E foi exatamente o que aconteceu. Não foi planejado, mas acho que Deus foi movendo as coisas de uma maneira que acontecesse. E acredito que a Lu tá bem hoje, onde ela está, mora em São Paulo. A Sheila tá no Rio de Janeiro. E eu com o Blank hoje. Ah, que legal. Tu falou que Deus move as coisas conforme o melhor pra gente. Como é a tua relação com a fé? Porque então, eu te conheci, eu acho que eu tava no comecinho do Blank, ainda tinha a Sheila. Então foi o primeiro ano do Blank. Eu disse que tinha a Lu também, só que daí ela não era tão presente, só porque ela não trabalhava diretamente todos os dias. E eu sou cliente do Blank desde lá. Com muito orgulho, prata da casa. Pra parte dos móveis. E aí, a tua relação com a fé, ela é nova. Ela não é uma relação... Não. Na verdade, não. Eu venho de uma família cristã, assim, né? E dos meus 12, 13 anos até os meus 20 anos, eu vivi dentro de uma igreja. Por quê? Porque eu fui dos adolescentes na igreja, depois fui líder de adolescentes, fui dos jovens, fui
cantava no louvor, fui de vários projetos dentro da igreja, então eu vivi muito imerso na igreja toda a minha adolescência. E com 20 anos, eu acabei saindo da igreja. Comecei pra festa, curtir, aquela coisa toda, e acabei me afastando. E foram 10 anos, ali dos 20 aos 30, onde eu não frequentei a igreja, assim, não fui pra igreja. E com 30 anos eu acabei encontrando uma igreja onde eu me encontrei muito, onde eu tive um encontro real com Deus novamente, que é a Life Peace, que é uma igreja que fica em Campo Bom. E de lá pra cá, eu tenho hoje uma fé muito ativa, assim, uma vida muito ativa. Eu participo de alguns projetos da minha igreja. E é uma igreja muito moderna, muito legal, assim, muito. E Como é o nome dela? Life Peace. Em Campo Bom. Campo Bom. E falando sobre fé, assim, eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Mesmo esses anos que eu estava afastado, que eu não ia tanto na igreja, eu tinha um relacionamento entre eu e Deus. Porém, eu entendo que quando você se relaciona com pessoas que entendem igual você, que têm o mesmo propósito que você acelera resultados. Então, estar dentro de uma igreja, as pessoas podem dizer, mas uma igreja, não é a igreja como a gente conhece. É estar com pessoas que acreditam igual você acredita, com pessoas que têm propósito igual você tem propósito. A gente tem um projeto que chama Business, onde a gente traz princípios bíblicos para empreendedores. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Então, Que a gente tem uma reunião uma vez por mês, onde a gente traz empreendedores que são cases de sucesso, para falar dos seus negócios pautados em princípios bíblicos. No que eles aplicam na vida deles, que dá certo, que traz resultado. Eles são homens e mulheres de Deus hoje, que têm resultados exponenciais financeiros sendo cristãos. Nossa, muito interessante. Muito interessante o networking, né? Então, hoje eu falo que as pessoas têm, às vezes, uma mentalidade de igreja muito como era antes. Onde você tinha que fazer algo para receber algo de Deus, onde você tinha que ser... E de repreensão, né? Algo que não... A igreja como um ambiente limitador, que te tira direitos, que te tira liberdades. E mas não é nada disso. É nada disso. A gente, quando tu entende quem tu é em Deus, qual é o teu propósito, tu se torna livre. Porque antes de a igreja ela não aprisiona, ela liberta. Porque quando você está vivendo só pelas suas vontades, você é escravo delas. Você é escravo de viver coisas que muitas vezes você nem queria tanto assim, que vão te dar um prazer imediato, que nem é aquilo que é o seu propósito. Então hoje eu penso assim, isso que eu tô fazendo me afasta ou me aproxima do meu propósito? Então muitas coisas tu acaba abrindo mão, acaba não fazendo, não porque a tua igreja proíbe, mas porque aquilo não conversa com o teu propósito mais. Aquilo não é mais quem você é ou quem eu sou. E a gente entende hoje que nas igrejas a gente tem que ser muito diferente de como era antes, né? Acolher as pessoas. Então a igreja está de portas abertas para acolher todas as pessoas. E essa transformação, eu vou abrir mão de alguma coisa, isso é quem vai conhecer você é o Espírito Santo, ele vai te tocar, que vai te transformar. Não vai ter ninguém te falando faz isso, faz aquilo. Isso é uma coisa de igrejas do passado, assim. Hoje em dia a gente não vive mais isso. Uau, que legal. Essa visão, assim, da igreja nova, da igreja moderna. É uma visão de Jesus, e acolhimento. É uma visão que acolhe, é uma visão que traz o jovem também. Porque se a gente ficar só afastando, tá aí a igreja católica caindo cada vez mais e perdendo falando fiéis. em jovens agora, há poucos dias a gente teve um encontro ali que a gente tinha bicicross, skate, teve DJ tocando. Então a gente tem uma visão realmente moderna. Sim. Onde a gente vai ter uma vida normal, digamos assim, como pessoas normais, simplesmente tendo Deus, tendo princípios cristãos, mas isso não vai te diferenciar das outras pessoas de uma maneira que tu tenha que viver condutas tão diferentes, não. E aconteceu alguma coisa que te reaproximou da igreja? Algum ponto da tua vida? Ou foi natural, foi gradual, foi devagar? Foi devagar. Eu estava na casa de uma comadre minha, e ela me convidou, vamos num culto. Eu pensei, vamos. E eu fui na igreja, e a gente começou a ir nos domingos, assim. Eu gostava disso, sempre gostei muito de louvor, sempre gostei muito das músicas, assim. Acho que aquilo traz muito conforto. Então eu gostava muito. E a gente foi algumas vezes numa igreja, que não é a que eu vou hoje. E no determinado dia eu entrei na Life Peace. E é uma igreja muito diferente. Não sei se você já ouviu considerar a igreja da parede preta. Não. Todas as paredes são pretas, mas tem a ver com a transmissão. Porque os cultos são transmitidos ao vivo, então as paredes são pretas. E ela é super moderna. Então eu entrei dentro da igreja, eu vi o pastor todo tatuado. Eu vi o menino que canta no louvor com dread no cabelo comprido. Tu via as pessoas mega modernas, pessoas mega reais, bem arrumadas. pessoas assim, de bonito, verdade. Sabe? Esse lugar tem minha cara. Esse lugar tem minha cara. E daí eu entrei, assim, e parece que uma voz falou comigo assim, é aqui. E eu, ai Deus, não vou voltar pra igreja, não. Tipo assim, eu pensei comigo, né? Eu vou vir de vez em quando, mas vai ser isso. E hoje não, hoje eu tenho uma vida cristã bem ativa, assim, tô sempre na igreja, tem vários projetos lá.
A gente tem projetos também onde ajuda outras pessoas, né? A gente tem Life Social, que ajuda pessoas que passam por situações difíceis. A gente doou várias cestas básicas agora com essa questão das enchentes, cobertores. Então a gente tem toda uma influência na comunidade hoje para trazer conforto para as pessoas e aproximar as pessoas de Deus. Porque, na verdade, eu gosto muito de uma frase que fala assim, ó: fale de Jesus e, se preciso, use palavras. Uau! Então eu acho que essa frase, ela norteia esse novo momento das igrejas evangélicas, no momento do cristianismo, que é isso. Tu vai falar de Jesus com as tuas atitudes. Se precisar, tu vai usar palavras, mas não é necessário muitas vezes. Mas e me conta assim, tu tem essa tua relação de fé que veio gradual, de novo, que aflorou em ti de novo, mas tu teve um salão de beleza, tu tem um salão de beleza no centro até agora, e tu teve um salão de beleza no bairro. Teve um salão de beleza, então, no bairro. Me explica, por que voltar pro bairro? Então, porque tu saiu do bairro porque queria um ambiente mais amplo, cobrar um pouco melhor, sim, ter outras clientes com poder aquisitivo um pouco maior. As tuas clientes do bairro puderam vir também, tu sempre recebeu todo mundo. Mas por que voltar com espaço físico para o bairro? Eu vi como uma oportunidade de negócio. Montar uma operação diferente do que o Blank é hoje. Por quê? Eu recebia muitas mensagens no Instagram, recebo até hoje, de pessoas perguntando valor e não fechando. Por exemplo, pergunta quanto que é uma mecha. E daí tu responde pra pessoa ali, R$700. Um exemplo, R$800. E a pessoa fala muito obrigado. E não marca. E eu comecei a avaliar onde essas pessoas iam. E comecei a ver que essas pessoas iam em salões de bairro. E eu comecei a ver qual era a média de preço desses salões. E hoje a gente tem salões grandes nos bairros. Tem um salão em Canudos maravilhoso, ali enorme. Então tem salões bem grandes em bairros hoje em dia. Eu pensei, vou montar um salão padrão do Blank num bairro. Que no caso foi Canudos, escolhi uma avenida, foi na Vitor Hugo, uma avenida legal, assim, uma sala bonita. Acho que tu teve lá, né? Claro. Então era um salão bonito também. Eu tive na inauguração, eu tive várias semanas, mas eu tava no meu pipoco. É um salão bonito também. A história do pipoco é uma história muito engraçada. Esse nome quem deu foi o Anderson. Sim. Porque eu vou num salão de beleza aqui em Novo Hamburgo, daí eu vou em outro, porque eu conheço todo mundo. Eu conheço as pessoas de todos os salões. Ela não é fiel. Não sou fiel. Pelo menos com o cabeleireiro. Eu sou uma traidora. Não, mas eu conheço todo mundo e eu quero agradar todo mundo, libriana. Então, conforme eu quero conversar com as pessoas, eu marco um dia com uma pessoa, outro dia com outra pessoa, faço um cabelo num lugar, uma hidratação no outro, faço uma unha no outro, uma massagem num terceiro, um quarto, um quinto, e eu frequento todos os salões de beleza da cidade, nesse meu, o que foi denominado Ela fica pipocando de salões. O Anderson denominou pipoco. Às vezes eu apareço bem cara de pau lá no Blank. Oi, Ander, vim fazer uma escova enroladinha. E ele diz, onde é que tu andava? Onde é que tu tava fazendo o teu pipoco? Mas eu falo que é uma vez aqui agora. Ai, mas a escova enroladinha ninguém faz. Ninguém faz. Mas então, a tua mecha é maravilhosa também. Obrigado. Muito boa. Falando no salão. Vamos voltar pro meu pipoco. Do salão. Então, eu vi na abrição da Vitor Hugo uma oportunidade de atender essas pessoas que acabavam não fechando no valor do Blank do centro. Então, montar uma operação onde o custo fosse um pouco menor e a gente conseguisse manter um padrão de qualidade que o Blank tem, porém, dentro dessa realidade no bairro. E até no atendimento, né? Porque o atendimento do salão do bairro também era muito bom. Era padrão Blank. Era um salão... Era exatamente uma filial do Blank. Era uma cópia do Blank no bairro. Tanto que visualmente era igual, as plantas, as cores, né? A gente trabalhou dentro da mesma linha. Não funcionou. E hoje eu sou bem sincero em falar, não funcionou. Quanto era a mecha lá no bairro? Se no bairro acho que era R$400, R$380. É um preço de bairro. De bairro. Um preço de bairro, de salão grande no bairro. Então ali na região tinha uns 2 salões que cobravam mais ou menos isso. Mas tinha salão que cobrava R$200. 250, 230. E o cliente que vem por preço, vai por preço. Então, assim, eu tive alguns desafios lá, que foi montar uma equipe, nos consolidar. E, assim, eu não tive a paciência de esperar o negócio dar a volta. Eu acredito que se eu tivesse mantido mais 1, 2 anos, teria dado certo. Mas eu resolvi focar os meus esforços, focar num negócio só. Então eu voltei pro Blank do Centro, que é onde me trazia realmente retorno financeiro maior. Foquei nos meus cursos, foquei nas coisas que eu entendi que teriam mais retorno. E eu fui muito... E o dinheiro é uma coisa muito engraçada, porque por mais que tu corra atrás,
é o tempo dele, né? Ele tem o tempo dele de acontecer. O retorno financeiro, ele tem o tempo dele de acontecer. Mas às vezes a gente pensa na nossa vida, eu não vou fazer esse investimento agora. Não, e não é nem investimento de dinheiro só, é de tempo. Eu não queria estar me desgastando 2 vezes por semana no salão da Vitor Hugo. Por às vezes atender menos que atendia no centro, ter menos retorno, ter que treinar uma outra equipe. Então foi algo que me desgastou durante um ano. Eu tive 1 ano no salão. Então um negócio realmente não se construiu em 1 ano, né? Foi 1 ano. E eu contratei um consultor financeiro para fazer um estudo, né? Fazer uma consultoria com o Blank da Vitor Hugo. E a gente vai levar mais ou menos mais 1 ano, eu acho, para começar a ter lucro, mas para começar a se pagar, porque a gente não se pagava, começar a se pagar e mais 1 para ter lucro. E eu falei, não, eu quero fechar. Daí ele falou, tá, mas vamos organizar pra fechar quando? Eu disse, essa semana. Não, eu falei hoje, eu lembro que eu falei hoje. Daí ele, não, hoje não tem como. Daí a gente fechou na mesma semana. Na terça eu decidi, no sábado eu fechei. E foi assim, essa decisão foi uma decisão impulsiva? Não, foi bem pensada. Então, eu olhei números, tu já vinha desgastado, então. Eu olhei números, ele me apresentou uma planilha que dizia, olha, você vai ter que fazer isso, aquilo, pra chegar nesse resultado. Que não era só trabalhar, era contratar mais pessoas, demandava muito esforço de dinheiro e tempo. E eu achei que não era o investimento mais assertivo para aquele momento. E eu quero fechar. Porque quanto antes eu fechar a operação, antes eu paro de gastar dinheiro, eu não vou seguir mesmo, vamos fechar. Mas foi uma consultoria com esse consultor que foram de 6 meses. Então, na verdade, a consultoria era de 6 meses. Eu fechei quase lá no 6º mês. Foi no 5º mês de consultoria eu fechei. Então, a gente decidiu no final fechar. Teve várias coisas que a gente fez durante o mês. Tentou pra não fechar. E o que aconteceu? Porque eu digo que eu sou muito grato a ter do Blank da Vitor Hugo. Muito grato. Quando eu abri o Blank da Vitor Hugo, o Blank do centro não faturava 6 dígitos. Faturava menos. E o que aconteceu? A gente criou estratégias pro Blank da Vitor Hugo faturar. Que faturava baixo, então a gente começou a criar várias estratégias. Porém, tudo que eu apliquei na Vitor Hugo, eu apliquei no centro também. Na Vitor Hugo não funcionou muito, no centro dobrou o faturamento. Então hoje eu entendo que eu precisei ter o Blank da Vitor Hugo para ser uma zona de conforto. Porque eu não teria contratado consultor como eu contratei. Investido, foi um valor bem alto na época, assim, eu não teria investido esse valor que eu investi com consultor no Blank do centro. Então talvez eu estaria faturando, mesmo que eu faturava naquela época até agora. E a gente criou metas, criou estratégias, criou coisas para realmente desenvolver as pessoas. E o Blank do centro cresceu muito em 1 ano. Esse 1 ano que o Blank da Vitor Hugo deu o custo, o Blank do centro dobrou o faturamento. E também tu foi visto por outras pessoas. Claro, trouxe uma visibilidade. Profissionais que trabalham comigo hoje vieram do Blank da Vitor Hugo. Então eu acredito que precisou acontecer, tanto que naquela época eu já estava bem focado na igreja. E assim, eu pedi em oração, assim, várias respostas pra Deus. Deus, é pra eu abrir, não é pra abrir. E eu lembro bem que eu tava num culto um dia, num domingo de noite, e veio uma pessoa que eu nunca tinha visto, falou pra mim assim, ó, Deus manda te dizer, não sei se já foi a igreja evangélica que eles falam isso, né? Deus manda te dizer. Deus manda dizer que amanhã tu vai assinar um documento, e esse documento é uma porta que está se abrindo, e no outro dia eu ia assinar o contrato da locação. Foi muita confirmação de Deus, muito. E eu pensei, Deus, mas por que tantas confirmações de Deus que era pra ser, e no final não deu certo? Mas, na verdade, deu certo. Só que, claro, eu levei um tempo pra perceber isso, sabe? E maturidade, né? Naquele momento eu via que eu não tava tendo resultado em números, que o salão não rendia, que o salão não bombava clientes, que não era o que eu esperava. E eu tava me frustrando. Mas depois, com o passar do tempo, quando terminou essa consultoria, que eu olhei os números dos 2 salões, eu vi que não, deu muito certo. Muito certo, eu cresci muito, eu fui fazer vários cursos que eu nunca tinha feito naquela época, porque eu contratei o consultor, ele falou, tu fazer desenvolvimento pessoal. Eu fiz método CIS, fiz uma formação em coach, ali começou tudo. Então, no momento de maior dificuldade, de maior desafio, a gente tem um negócio que realmente não rendia, não trazia retorno, eu comecei a buscar recursos e cresci muito como pessoa, como profissional, como gestor naquele período. Não traz retorno financeiro. Mas traz retorno pessoal. Mas tu às vezes não consegue visualizar isso, né? Quando tu olha números negativos, tu não consegue mensurar que tu tá ganhando por outra maneira. Claro que hoje eu consigo ver, né? Logo depois que fechei Blank da Vitor Hugo, eu já vi que, tipo assim, tinha sido muito bom aquele 1 ano. Foi um ano excelente, onde eu digo que eu não perdi nada, porque a gente não perde, ou você ganha, ou você aprende. E eu acho que foi o ano que eu mais aprendi na minha vida. Então, com certeza, faria tudo de novo, de uma maneira talvez mais organizada, porque foi muito empírico.
uma pessoa chegou e falou, André, por que tu não abre um salão lá num bairro, assim, tu falou uma vez que tu tinha vontade? Eu tenho vontade. Tem uma sala pra alugar lá que eu vi mais ou menos assim, vou olhar. E assim, eu não tava planejado financeiramente, eu não tava estruturado. Fui olhar a sala e pensei, Deus, se for pra ser... E a sala custava um valor X, eu falei, Deus, se for pra ser, eu vou fazer uma proposta pro proprietário, ele vai aceitar tanto a menos. Eu fiz uma proposta de R$500 a menos. Não era muito, né? E ele falou que a pessoa do imobiliário mandou, o proprietário do teu perfil do Instagram, viu que tu já tem outro negócio, que vai ser uma filial, então ele vai fazer, portanto, ele deu R$1.000 de desconto. Nos 6 primeiros meses, R$1.000. Eu tinha pedido pra Deus que eu queria 500, foi 1.000. Deu pra pensar, é sinal que é pra abrir. E foi tudo acontecendo tão assertivamente que em 2 meses estava aberto. Porém, quando abriu, eu falei assim, agora vai. Números negativos, 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 negativos. Então foi um ano de muito desafio, assim, mas com certeza ter aberto... né? Cresceu muito. E hoje eu vejo, vários livros que eu já li e tal, que todos, pessoas de resultado hoje quebraram alguma vez na vida, né? Mas eu não acredito que tenha quebrado. Não quebrou, porque acredito. eu poderia ter mantido. Eu tinha condições de manter por mais tempo. Não, mas eu resolvi fechar o negócio. Não vamos encerrar essa operação, porque não tá sendo lucrativo, não tá sendo o que eu quero. E eu vou te falar que eu encerrei. Nós tava tendo ali. Eu lembro que a gente tava tendo um custo mensal para manter aberto. Para manter aberto era de uns 3 a 4 mil reais que dava negativo. Então, poderia deixar do Banco do Centro e continuar pagando. E tava tudo certo. Poderia ter mantido. Mas eu acho que foi algo pra trabalhar também no meu ego. Que ninguém esperava que eu fosse fazer o que eu fiz. Tipo, vou fechar. Minha irmã, tu tá louco, tu vai fechar um negócio, o que as pessoas vão pensar? Eu tô nem aí, o que as pessoas vão pensar? Eu tô pensando no resultado. Vou saber do meu dinheiro aqui no meu bolso. Então foi coisas que eu acho que eu cresci muito nesse ano. Até isso, assim, questão de status, Gente, eu trabalhei tanto na minha mente que hoje pra mim tanto faz. Se tiver que ir lá e fechar, eu fecho, tá tudo certo. O que eu quero saber é ter resultado. Aquilo tem a ver com o meu propósito, eu tô impactando vidas com aquilo, eu tô transformando. Não, vou fazer algo que vai trazer mais resultado, que vai ser melhor pro meu... E dinheiro muda vidas. Com certeza. Com dinheiro tu emprega, com dinheiro tu faz compras, tu impacta ainda a vida de terceiras pessoas. Falando em questão de crescimento de pessoas que trabalham com a gente. Eu tenho pessoas que trabalham no Blank, que são cases. Até ano que vem, quando for lançar minha mentoria, a gente vai fazer alguns vídeos contando sobre isso. Vai lançar uma mentoria? Vou lançar uma mentoria no que vem. Mentoria de quê? Conta pra gente. Desenvolvimento profissional. Eu vou criar as bases para um profissional realmente se destacar no seu mercado. A ideia é focar na primeira turma em profissionais da beleza. Menina que faz cílios, que faz micropigmentação, cabeleireiros, profissionais da beleza. Ela vai ser pautada em 3 coisas. Uma base vai ser, primeiras aulas vão ser de desenvolvimento pessoal. Então, entender quem você é, qual é o seu propósito, limitações, quais são as limitações, como vencer as limitações. Então, trabalhar várias ferramentas para te desenvolver como pessoa, como profissional. No segundo momento, a gente vai entrar em marketing. Então vai ser muito marketing. Estratégias de marketing, posicionamento, branding, como a pessoa realmente se colocar na rede social. E o terceiro vai ser vendas. Então eu vou ensinar a pessoa a entender quem ela é, montar a persona de quem ela é. Depois a gente vai exponencializar isso, que ela consiga mostrar isso pro mundo. E depois vender. Como que ela vai vender serviço, como que ela vai fazer essa agenda ficar cheia. Uma mentoria bem completa. Tá desenvolvendo uma mentoria bem completa. Bem completa. Vão ser 12 encontros semanais. Então são aí 3 meses de mentoria. E do pessoal que trabalha contigo? Tua família trabalha contigo? Minha mãe e minha irmã. Quem mais que mora contigo que é da tua família? Assim? Não, eu moro sozinho, né? Mas eu digo da vida. Sim. Trabalha comigo minha mãe e minha irmã. Minha irmã é gerente do Blank, né? Ela é responsável por toda a parte financeira, ela que paga todo mundo, ela que faz todas as compras, ela que faz toda a parte de gestão financeira do negócio. E minha mãe, ela dá suporte. A minha mãe é a pessoa que ela não vai todos os dias, ela vai quando a gente precisa, assim, vai ter um casamento, a minha mãe vai lá dar um suporte, ela leva as pessoas até as salas da madrinha, serve café para as pessoas que precisam. A minha mãe dá uma atenção, ela tem uma coisa de acolhimento, assim, então mãe, ela né? abre a porta, ela recebe. Quando a gente precisa, nas terças a gente já tá lá com a gente, então alguns dias da semana ela tá com a gente lá também. Ai, que legal. Isso é mudar a vida. E as clientes adoram ela, né? Porque ela é muito espontânea, tá sempre conversando, rindo, brincando com todo mundo. E o teu salão tem essa característica do acolhimento, né? Do rir, do brincar. As clientes entre si muitas vezes não se conhecem, mas se sentem à vontade para abordar umas às outras, para conversar, para pautar assuntos. E eu acredito que seja a mão de Deus, assim, num acho lugar que reflete, onde né? todas as pessoas conseguem viver em harmonia e pessoas muito diferentes, né? Porque quando eu vou lá, por exemplo, tem pessoas muito diferentes de mim.
tem pessoas muito parecidas comigo. Então, acho que é a mão de Deus. E todo mundo vive bem. É um ambiente feliz, é um ambiente agradável. É um ambiente onde a gente consegue proporcionar experiências, além de beleza, experiências de bem-estar. Então, é isso que eu falo sempre com a equipe, assim, que o bem-estar, ele tem que estar antes da beleza. Quando a gente entende que é sobre pessoas, onde a chave vira. Eu falo para meus alunos de curso sempre que nós não estamos no ramo da beleza. Nós estamos no ramo de pessoas. Quando nós entendemos isso, é onde a chave vira e a experiência de beleza e bem-estar acontece. Ali a cliente consegue ter a experiência de beleza e bem-estar. Cabelo bonito muita gente faz. Unha bem feita muitas pessoas fazem. A conexão é o que faz a pessoa voltar. Ela se sentir à vontade, ela se sentir acolhida. E eu via que algum tempo atrás, quando as redes sociais começaram a mostrar mais coisas de salão, se fazia muito aquela foto da xícara com um cafezinho, um biscoitinho, e se trazia isso como experiência. Naquela época era uma experiência, você viu um café para uma cliente. Hoje não é mais. Hoje a experiência do cliente é toda a vivência dentro do salão. Desde a música que ela ouve, as conversas em volta dela, a atenção que você dá, a qualidade do produto que você usa, o resultado final, o ambiente, o aroma do ambiente, tudo isso é experiência. Então, a gente pensa na experiência como um todo. E uma das primeiras coisas que eu falo, eu quero que a cliente que ela é rica, milionária, entre lá e se sinta super à vontade. E a cliente aquela que a gente tem, que junta o dinheirinho pra fazer lá no salão, porque ela entende valor naquilo, se sinta tão à vontade quanto. Então, a gente pensa na experiência de todas as clientes. Eu lembro que eu trabalhei, vi em alguns salões já, que as pessoas pautavam às vezes, mas que carro fulana tem? Eu não tô nem aí que carro a pessoa tem, entendeu? Não faz diferença pra mim. E se vai de Uber, e se Não vai a faz pé, diferença nenhuma. qual é a diferença? Mas a gente vê que tem profissionais que têm essa característica, sabe? E é algo que eu nunca aceitei da minha equipe. Eu não aceito também. Não aceito isso Nunca. na minha advocacia. Nunca A aceitei da minha pessoa que equipe. tem um problema... Eu trabalho hoje com direito de família. A pessoa que tem um problema na família dela pode ser rico, pode ser uma pessoa super bem sucedida e pode ser uma pessoa que ainda tá começando, que ainda tá caminhando. O mundo gira. Hoje a pessoa tá numa dificuldade financeira, a gente não sabe amanhã. Hoje a pessoa tá numa situação financeira limitadora. Daqui 2 meses ela pode virar a chave, sabe? Então a gente não pode escolher. E você pode estar cortando uma conexão de algo que poderia lá na frente trazer grandes resultados por uma mediocridade. Por ignorância. Por ignorância. Ignorância. Eu tenho clientes que têm famílias muito ricas, uma sucessão muito rica, da mesma forma que eu tenho um cliente trabalhando ali pela guarda do filho e que ganha 300, 400 reais de pensão. Eu tenho clientes em todas as áreas e eu não admito que um cliente seja tratado de forma diferente do outro. E eu acho que quando a gente entende isso que eu falei agora, que é sobre pessoas... E o empenho tem que ser o mesmo também. O empenho no cabelo que tu faz, o empenho na petição que eu faço, o empenho na nossa advocacia fala sobre o nosso trabalho. A minha advocacia fala sobre o teu trabalho, não sobre quem é o cliente. Fala sobre quem ele está contratando. Tem uma frase que até mudou o que eu pensava há algum tempo, porque eu pensava assim, né? Trate a pessoa como você gostaria de ser tratado. E essa frase não é correta. O correto, tu acha que é correta? Vamos ver. Dá uma opinião. Depende da relação. Se é uma relação Não. profissional ou se é uma relação pessoal. Nenhuma das duas. A frase correta é: trate a pessoa, ou trate o cliente, ou trate o companheiro como ela gostaria de ser tratada. E não como você gostaria de ser tratado. Como eu gostaria de ser tratado é indiferente. Eu tenho que entender como você gostaria de ser tratado. Eu ainda não tenho essa maturidade. Eu hoje trato a pessoa como ela me trata. Mas eu tô falando do atendimento do cliente, tá? Eu sei que contigo é um atendimento. Quando você entra no salão, é um tipo de conversa contigo. A gente se conhece há 5 anos. É um perfil de atendimento. Um cliente que eu conheci agora é outro perfil de atendimento. O que importa é eu fazer com que você se sinta o mais à vontade naquela situação. Que seja o melhor momento pra você. E não como eu gostaria de ser tratado. Até porque quando entra no teu salão, entra na tua casa, né? E se entra na casa da gente, entra no escritório da gente, a gente acolhe, a gente recebe, a gente puxa um assunto. Mas se a pessoa não devolve, se a pessoa não conversa, se a pessoa não volta, eu, dentro da minha advocacia, eu já paro por ali. Porque daí eu não vou ter elementos pra trabalhar. Sim. Entende? E claro, tem pessoas que não estão num bom dia. Ou pessoas que não gostam de conversar tanto, que são mais reclusas. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de entender a pessoa. E eu acho que o Blank tem muito isso. Tem. A gente tem muito essa essência de entender a pessoa.
Então, no primeiro contato com a cliente, a gente consegue entender se ela quer conversar, se ela não quer, se ela quer ser ouvida. Delicadeza. Então, a gente consegue ter isso, sabe? E uma coisa interessante no Blank é que, assim, todo mundo sabe que eu não gosto de tumulto, né? Uhum. Então, quando eu vou agendar um horário, as gurias nunca me agendam pra um sábado de tarde ou pra um sábado de manhã. O agendamento é sempre assim, no horário que tu prefere, né, Lubi? Lá no fim da tarde. Lá, ou então no primeiro horário da manhã, porque eu não gosto do tumulto. Então é uma delicadeza tu saber do que o cliente gosta. Agora tem cliente um pouco mais espalhafatoso, que gosta mais desse tumulto, do salão cheio, do secador de cabelo. Uhum. E tem cliente que me deixa aqui no meu cantinho. É bem assim. É isso, entender. E eu acho que eu entendi isso já há algum tempo e eu consegui transmitir isso pra equipe. Tem a Cíntia que fala contigo no WhatsApp, a Cíntia, ela entende isso também. Então a gente consegue fazer essa construção do ambiente agradável para cliente. É muito interessante. Anderson, eu tenho que te agradecer profundamente. Nossa, o que tu trouxe hoje para nós tivemos vários insights aqui e com certeza nos ajuda a compreender relação com o cliente, nos ajuda a compreender a relação do profissional, não só com o cliente, mas do profissional em si, nos ajuda a compreender relações humanas, relações de fé. Eu estou muito, muito feliz com a tua participação. Muito obrigada. Tu foi incrível em aceitar meu convite. Muito, muito obrigado pelo convite. Eu adorei nossa conversa. E quando tu me falou, né, essa possibilidade do podcast, eu fiquei muito feliz, porque eu adoro em podcast. Tem experiência já. Eu adoro em podcast, eu adoro falar. E em ser um podcast de uma área diferente também, eu acredito que seriam perguntas diferentes, mas foi uma conversa super agradável e é sempre muito bom estar contigo. Todas as tuas decisões te trouxeram até um lugar que tu ocupa hoje. Todas as decisões que tu tomou não foram fáceis e algumas foram certas, as outras não tão certas assim, mas te levaram ao lugar de destaque que tu ocupa. Eu costumo dizer assim, ó, o que eu sei me trouxe até aqui e o que eu ainda não sei vai me levar a um nível maior. Vai sim, com certeza. Estaremos todos aqui te aplaudindo o tempo todo. Obrigado pelo carinho. Gente, muito obrigada. Por favor, curtam o vídeo, comentem bastante, a gente quer saber as impressões de vocês. Nós estamos muito felizes com os resultados até agora, com a tua parceria, com a tua audiência, com a tua disponibilidade em nos assistir, em nos entender e construir as tuas melhores decisões com a gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.